Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo, finalizar hoje o capítulo 4, certo? Renascimento e Humanismo, parte 3, ok? Vimos nas aulas passadas que alguns artistas mudaram o sentido de fazer arte, de cultura, certo? Alguns artistas importantes. Vimos as tartarugas ninjas também. Não, brincadeira. Vimos os pintores bem conhecidos, que a gente conhece, Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci e Daniel. Tá ok? Rafael também e tudo mais. Tá bom, gente? Vamos continuar então nosso conteúdo. No primeiro tópico, na página 75, nós veremos a expansão do Renascimento, certo? O Renascimento se expandiu a partir da Itália, como nós vimos, o Renascimento italiano, lá na aula passada, para outras partes da Europa. Professor, mas como ele se expandiu? É aqui que a gente vai ver uma coisa que a gente usa muito hoje, mas que naquela época foi inovação tecnológica. Que um fato que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, certo? Ele desenvolveu um método de impressão de muitos textos em pouco tempo. Só que pouco tempo aqui, no sentido que está falando, é tipo 10 folhas em um dia, por exemplo. Mas isso naquela época era coisa assim de outro mundo, tá? Mas isso expandiu, ou seja, começava a imprimir aqui um texto, um poema bem famoso, uma obra de arte e divulgava por outros países, ou seja, essa expansão, tá ok? Então lembre-se dele, Johannes Guthrie. Hoje nós vamos destacar os escritores, ajudados pela imprensa, tá bom? O primeiro deles, muito conhecido na língua portuguesa, certo? Muito conhecido mesmo, é Luís Vaz de Camões, certo? Ele é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Bom, em sua obra Os Lusíadas, é um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama, entendeu? Às Índias. Para quem não sabe, Vasco da Gama é um navegador e não o time, tá? Claro, o time do professor aqui, né? Que o professor é vascaíno, melhor time do Brasil. Mas, voltando. Então, Luís Vaz de Camões, até me perdi aqui. Luís Vaz de Camões, ele faz esse texto, essa obra de arte, certo? Fazendo uma homenagem ao povo português e contando as viagens dos grandes navegadores, entre eles Vasco da Gama, tá? É o primeiro escritor que a gente destaca na página 75. Na página 76, nós vamos ver Miguel de Cervantes. A principal obra desse extraordinário escritor espanhol é Dom Quixote, de La Mancha. Certo? Para quem não conhece, Don Quixote eu nunca li não, mas o raciocínio que é famoso, eu vi nos filmes, falando nos filmes. Nessa obra ele analisou tantas ideias de cavalaria medieval cultivadas por Don Quixote, quanto o modo de vida burguês associado à figura de Sancho Panza. Ele vai ironizar a cavalaria medieval, por quê? Porque ele vai ironizar a Idade Média. Vocês lembram que o Renascimento, ele esquece da Idade Média. Ele não usa a Idade Média, que é o tempo anterior a ele. Ele usa de Roma, certo? Por isso que é essa ironização, tá bom? Um outro escritor, não tão famoso, mas para vocês, ele é mais da forma culta, mais nas universidades, foi Thomas More. Foi um escritor e jurista inglês, autor de Utopia, obra na qual descreve uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. Para quem não sabe, a palavra utopia significa uma coisa que a gente imagina como sendo bom, mas que impossível. Certo? A gente acha tão bom, uma coisa tão boa, mas que é impossível, é uma utopia. Tá bom? Ele fala que existe essa ilha onde todo mundo é justo e fraterno. Não existe violência, não existe desigualdade, não existe fome, não existe nada. Todo mundo é igual, todo mundo é em paz. Claro, isso é uma utopia, tá vendo? Uma coisa que não existe, que a gente gostaria muito que existisse, mas é uma utopia. Tá bom?
pulando para o próximo escritor, nós vemos, claro, isso aqui eu acho que vocês já viram nos filmes, nos livros de vocês e tudo mais, chamado William Shakespeare, certo? Foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Eis algumas obras: Romeu e Julieta, vocês já ouviram falar, certeza. Hamlet, Macbeth e Um Sonho de uma Noite de Verão. São as obras mais importantes de William Shakespeare. Eu acho que vocês vão conhecer, claro, Romeu e Julieta, certo? Porque já tem filmes, tem desenhos, toda aquela historinha lá de Romeu, Julieta, essas coisas. Tá ok? Certo, pessoal? E claro, não poderia deixar de falar dos grandes cientistas, tá? Das pessoas que descobriram muitas coisas importantes que a gente usa hoje. Foram os cientistas. O primeiro dele, na página 77, certo? Página 77. Nós vemos Nicolau Copérnico. Foi um matemático e físico nascido onde hoje é a Polônia. Ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo. Como assim, professor? Ele diz que o Sol é como o centro do sistema planetário, ou seja, o Sol está no centro do universo e tem a Terra ao redor deles. Na Idade Média, se dizia que a Terra era o centro do universo, certo? Mas aqui, Nicolau Copérnico provou essa teoria, de que o Sol, na verdade, é o centro do universo, da nossa galáxia, tá bom? Outro muito, mas muito famoso, que vocês vão ver lá no ensino médio, certeza, é Galileu Galilei, certo? Ele provou a teoria do heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico, aquele que a gente falou agora, por meio de um pequeno telescópio, construído, claro, por ele mesmo, certo? Telescópio, você já sabe o que é, né? Aquele negócio que você olha as estrelas, certo? Ele verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros, ou seja, que não existia só Terra, Sol e Lua. Existia Marte, outros planetas, outras estrelas e tudo mais. Ele provou isso, ele verificou isso. Concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos. Aqui a gente já entra lá nas ciências, certo? Ou na geografia, que vocês vão ver. Um ao redor de si mesmo, que são os dias, certo? Ou seja, quando você passa um dia e a noite, a Terra deu uma volta sobre ela mesma, certo? E o outro movimento é ao redor do Sol, ou seja, ela vai girando em torno do Sol. Quando ela dá uma volta completa no Sol, um ano. Vocês sabem disso, né? Vou perguntar a Murilo e a Aparecida, se ensinar a vocês, tá bom? E, claro, é considerado o criador da física moderna, como eu falei aqui, tá vendo aí? Galileu Galilei, ele é muito famoso, vocês vão ver lá no ensino médio, tá, pessoal? Lembre-se dele, Galileu Galilei, tá? Então hoje nós finalizamos nosso capítulo, tá? Espero que tenham entendido. Caso não entendido, voltem lá no primeiro vídeo, parte 1, aí vejo parte 2 e agora parte 3, para retomar o conhecimento, concretizar o conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida podem falar comigo no WhatsApp e até a próxima aula.